Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos abordar a questão indígena em Santa Maria e também vamos tratar desse tema relacionado ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Brasil. Para contribuir com esse debate, vamos conversar com a Procuradora da República, Bruna Pfaffenzeller, e com o acadêmico de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, Rodrigo Quaran Mariano. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite e para debater um tema tão importante, né? Acho que para a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado mais uma vez, viu? Queria iniciar fazendo uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, como é ser um indígena e viver em Santa Maria em pleno século XXI? Bom, primeiramente, bom dia e agradecer, o convite para a gente estar podendo debater um pouco essa questão. Ser indígena em Santa Maria, eu acho que não difere de ser indígena em todo o Brasil, porque a gente sabe que em todos os lugares é complicado tu se identificar como indígena, perante outras pessoas, por exemplo, instituições, enfim, locais que tu vá transitar, enfim, quando tu se reconhece como indígena, tu sente uma certa resistência em acreditar ou aceitar que você é indígena, fora daquele estereótipo que é ensinado, desde criança para todo mundo, enfim. Mas em Santa Maria, em específico, eu acho que é um pouco difícil porque de tu aceitar que tu é rejeitado, num espaço que historicamente foi de transição indígena aqui, antes da fundação de Santa Maria. A gente sabe que essa região aqui ela era povoada por povos indígenas, do povo Guarani, povo Caigangue, era um espaço de transição. E aí tu se vê num local que historicamente foi teu e agora tu, depois de muito tempo, ao transitar em Santa Maria, você vê que tem preconceito, que o pessoal não aceita a transição, o pessoal invisibiliza a população indígena de Santa Maria. Eu acho que nem 50% da população santamariense reconhece ou sabe da existência de duas aldeias aqui em Santa Maria, ou, enfim, de uma, pelo menos. Então, tu se deparar com essa situação, acho que é complicado, tendo em vista que são momentos históricos, que a gente tem vivido, enfim, desde a colonização, enfim, até agora, e saber que essa visão sobre o indígena ainda ela é muito permanente, de tu achar que não existe indígena, ou negar os direitos dos indígenas, como era feito, como sempre foi feito historicamente, ou simplesmente de tu não reconhecer uma pessoa como indígena para não precisar tratar ele de forma que seja mais enfim, que seja da maneira que ele merece, Historicamente foi isso, foi negar a existência dos indígenas para que eles não tivessem que ter seus direitos garantidos, Uma ideia de assimilação, enfim, de integração que sempre está sendo repetida, E atualmente está se tornando mais forte ainda, para que tu negue direitos aos indígenas, tu negue a existência dos indígenas, tu negue que o Brasil é dos indígenas, ou claro, sempre foi, enfim. Tu é Guarani, né? Sim, eu sou do povo Guarani Mbuá, porque são vários, a nação Guarani tem vários povos, tem Guarani Kaiowá, Guarani Inhandeva, e eu sou do povo Mbuá. Com as suas distinções, aqui em Santa Maria tem povos guaranis e caigangues, Isso. Procuradora Bruna, há algum tempo, e esse debate vem ocupando bastante aqui, a pauta do Legislativo Municipal, é a questão da transferência da área dos caigangues, dos povos caigangues, ali da região da rodoviária, para uma localidade próxima a Três Barras, ali. Esse processo, os caigangues reclamam que essa nova área não tenha infraestrutura, para que eles possam habitá-la, enfim, ter acesso, ter água, ter habitação, ter educação.
Então isso segue um pouco trancado. A Comissão de Saúde, né, principalmente, foi a comissão que nos últimos anos tem tratado bastante desse tema, juntamente, né, com o Ministério Público, com entidades do município, né, secretarias, a prefeitura, entidades da Coordenadoria de Educação e de Saúde, por exemplo, do governo do estado, né, estão tratando desse tema. Eu queria que a senhora fizesse um pouco do histórico desse processo, para depois a gente entrar um pouco nesse tema. Claro, Matheus. Primeiro eu gostaria de saudá-lo e especialmente exaltar essa iniciativa de tratar de uma questão que muitas vezes é tão tormentosa. Eu também queria saudar o Rodrigo, que é um grande interlocutor, né? É um vencedor, digamos assim, porque ele se supera a cada dia, inclusive buscando os bancos da universidade para se qualificar e trazer essa qualificação para a sua aldeia, para o seu povo. Queria saudar também os telespectadores. Na realidade, eu acho bem importante a gente primeiro situar o porquê do Ministério Público Federal atuar na questão indígena. A Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, ela trouxe uma série de modificações em termos do panorama do enfrentamento da questão indígena. Nós temos uma lei que é conhecida como o Estatuto do Índio, que ela é da década de 70, é a Lei 6.001, e que ela trazia justamente um paradigma assimilacionista e integracionista, que foi o que o Rodrigo colocou. A ideia de que o indígena ele era um ser inferior e que precisava ser integrado à cultura branca, à cultura tida por superior. Esse paradigma ele foi superado com a Constituição. A Constituição ela consagrou a dignidade da pessoa humana, ela consagrou um Estado pluriétnico e multicultural e ela rompeu justamente com essa visão, trazendo a ideia de que a população indígena, tanto como a população branca, a população negra, enfim, as várias etnias têm as suas distinções e precisam ser tratadas de forma igual naquilo que elas forem iguais e desigual naquilo que elas forem desiguais. É basicamente o que a gente chama de isonomia no aspecto material. Em função disso, o Ministério Público foi eleito, digamos assim, como o representante dentro da estrutura jurídica formatada pela Constituição para tutelar os direitos indígenas. O Ministério Público Federal, em especial, porque qualquer tipo de conflito envolvendo direitos indígenas foi trazido para a Justiça Federal. Então, o Ministério Público Federal, desde 88, ele foi erigido pelo legislador como uma instituição permanente, essencial à defesa dos direitos da ordem democrática, dos direitos transindividuais e individuais indisponíveis e também, muito especialmente, a questão indígena. Então, dentro desse contexto, é que em Santa Maria, em especial, nós tivemos desde 2014 incursões relacionadas à questão, especialmente da área Caigangue. Mas como tu disseste, e é importante ressaltar, nós temos aqui duas etnias que convivem de forma harmoniosa e não são, de um modo geral, as pessoas costumam dizer, são índios. Não, eles têm cada qual a sua especificidade. Nós temos os guaranis e temos os caigangues. Em relação aos caigangues, então, houve um procedimento de 2014, iniciado no MPF, quando o município trouxe a ideia de um financiamento do Banco Mundial, em que eles, para poder erigir naquele espaço que hoje é ocupado pela aldeia Três Oitas, próximo da rodoviária, um espaço público, né? Uma via pública, com espaço inclusive de praça, e para isso haveria necessidade de realocação da comunidade caigangue. Esse processo acabou não avançando, houve até uma discussão judicial sobre a posse da área, enfim, mas na sequência o Ministério Público Federal começou a buscar alternativas, porque era uma expressão da própria comunidade caigangue, era um desejo deles serem realocados num espaço que contemplasse melhor as suas necessidades, os seus anseios, que tivesse material, por exemplo, para o artesanato, enfim, e que os colocasse numa situação de maior conforto para viver e manter os seus modos tradicionais de vida. Então, diante disso, o que se fez? Começou a se buscar, junto à Secretaria do Patrimônio da União, à Secretaria de Modernização Administrativa do Estado, ao próprio município, áreas públicas que pudessem servir essa realocação. Como à medida em que nós íamos avançando e não encontrando uma área que fosse condizente com o interesse dos caigangues, surgiu o nosso questionamento a respeito do passivo tributário daquela área que hoje eles ocupam. E nós passamos a ter uma interlocução diretamente com o Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo, então, junto com os proprietários dessa área, passaram a negociar esse passivo e os proprietários adquiriram uma área para realocar as hoje 21 famílias caigangues. Em função disso, é que a gente está num processo de transição dessa comunidade.
Claro, eles precisam de infraestrutura, eles precisam da transferência da escola, e aí a gente vem buscando junto à 8ª Coordenadoria Regional de Educação um prédio definitivo, em condições de abrigar aquela comunidade. A gente tem buscado também, junto ao Poder Executivo Municipal, essa questão da melhoria do acesso das vias e, claro, junto à FUNAI e à própria CESAI, questões de saneamento básico, de moradias, como estabelecer isso de uma maneira digna para que eles possam ser realocados. Em dezembro do ano passado, 2018, a Comissão de Saúde foi até a localidade lá, próxima a Três Barras, a nova área, né? Foi feita até, a TV Câmara fez uma cobertura, fez uma reportagem sobre essa visita e algumas famílias já estão alocadas lá, mas não todas, né? Parece que das 21, acho que 8 famílias só já estão alocadas, é mais ou menos isso? Na verdade, assim, nós passamos a ter uma interlocução importante também com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara no ano passado, que foi quando a própria comunidade Caigangue trouxe para essa comissão a preocupação, enfim, para poder buscar também viabilizar por todos os meios possíveis essa transferência de uma forma salutar e célere, né? Mas esse trabalho, como eu disse, ele vem desde 2014 e o que a gente vê é que, assim, algumas famílias que têm crianças, por exemplo, em idade escolar, elas tinham maior dificuldade de fazer essa transferência. Então, ela está se dando de maneira paulatina, até pelos recursos. Algumas das famílias tinham condições de utilizar o material, por exemplo, das suas casas, diretamente na construção de novas, na nova área. Outras, pelo estado em que se encontra já a própria moradia, elas não vão ter possibilidade de reaproveitar aquele material. Então, o que eu acho importante é a união de esforços, né? Muito embora a gente venha trabalhando nisso há bastante tempo, eu acho que qualquer adesão do Poder Legislativo, do Poder Executivo e especialmente do órgão indigenista, que é a FUNAI, né, e a própria CESAI, que cuida da saúde indígena, toda essa gama de esforços pode levar a atingir o nosso escopo maior, que é justamente dar condições de vida dignas àquela comunidade no espaço que a própria comunidade escolheu. Sim. Né? O que eu acho bem importante salientar assim, também é que a FUNAI, especialmente a Coordenadoria Regional, que fica em Passo Fundo, para a etnia Caigangue, que não é a mesma coordenadoria da Guarani, que fica em Santa Catarina, né? Essa coordenação ela estava ocupada por famílias, por grupos caigangues no ano passado. Então, assim, no último trimestre, pelo menos, a gente estava com dificuldade de interlocução com a FUNAI por conta, inclusive, deles não conseguirem acessar a própria sede. E por isso que a gente tomou frente por vários outros órgãos na linha de buscar essa realocação. Acho que é importante a gente falar da comunidade Guarani também, porque a comunidade Guarani... Já está com essa questão resolvida aqui também, em Santa né? Maria, exatamente, ela está bem instalada, ela está instalada na área da antiga Fundai, e isso se deveu a uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Federal. Foi um colega meu, o Dr. Harold Hope, que iniciou esse processo, porque eles estavam inicialmente acampados na beira da rodovia, e em função disso a gente via que aquelas famílias não tinham as condições que elas mereciam, dignas de subsistência mesmo, e aí uma articulação com o Poder Judiciário, com os órgãos que foram chamados na ação. Então, envolveu o DENIT, que era realmente o responsável pela faixa de domínio, ali onde eles estavam, envolveu o Estado do Rio Grande do Sul, a própria União, se buscou, e o município de Santa Maria também, de maneira que a gente conseguiu essa cessão, é uma área do Estado do Rio Grande do Sul, que foi cedida à comunidade Guarani, para que eles pudessem ser instalados. Eles tinham, por exemplo, uma escola que ficava numa casinha, num casebre, basicamente, assim. E dentro desse novo espaço, eles conseguiram uma escola que é uma construção que antes era utilizada pela Fundai e que hoje, assim, eles têm feito projetos que são, inclusive, premiados em termos de município pelas iniciativas que eles têm apresentado. E os próprios professores, têm professores indígenas no grupo, isso é muito importante, porque aí a gente tem a possibilidade do indígena ter o contato São escolas bilíngues, né? Português e a língua. E a própria cultura Caigangue, né? em si, né? Então, assim, isso faz com que a própria comunidade, ela escolha quais são os caminhos que ela vai trilhar. Então, ter um representante indígena na faculdade, na universidade, aliás, não é apenas um, nós conversávamos antes e o Rodrigo mencionava que temos em torno de 80 e poucos alunos já na Universidade Federal de Santa Maria. Isso mostra o quê? Mostra que a própria comunidade está se apropriando desses espaços e está buscando, sim, reverter essa ideia de que precisa ser integrada. Não, ela pode usar esse conhecimento em prol da sua ancestralidade, da sua tradicionalidade. Eu acho que isso é importante. Rodrigo, é importante, né, que, por exemplo, uma comunidade, né, tu é Guarani, mas como foi mencionado aqui por ti, para a procuradora, a relação tanto de Guarani quanto Caigangue é uma relação harmoniosa. É importante que a comunidade Caigangue, para fazer totalmente essa transferência de uma área para a localidade perto de Três Barras, tenha essa infraestrutura mínima, né?
Bom, na verdade, era uma demanda da comunidade, né, que era uma exigência, na verdade, que para se efetivar essa realocação deles tivessem um mínimo de saneamento, energia elétrica, enfim, o básico, né, a moradia, enfim, como a doutora mencionou aqui. Escola para as crianças. Mas o que vem se desenhando é que, mesmo não tendo essas condições, enfim, né, nós temos lá agora apenas 3 famílias ali perto da rodoviária, né, as últimas que restaram para se transferir para lá. Um é o cacique, um funcionário da CESAI e outra família. Então, das 21, 18 já estão lá na nova área. E era uma demanda da comunidade, né, uma exigência que, para eles se transferirem de vez para lá, tivessem saneamento básico, energia elétrica, enfim, a moradia digna, escola, mas é o que não aconteceu, né? E mesmo assim, eles têm um prazo, que é até março, né, para desocuparem aquela área. Então, o que se vê, a construção da escola, como a doutora mencionou, está sendo feita por meio de ações coletivas, né, entre amigos, enfim, doações, enfim, conseguiram fazer uma rede, né, de colaboradores para rede solidária, isso, para de vez, né, construir a escola, construir umas casas, para que a comunidade possa se transferir de vez para lá, para aquela área, né. Então, a CESAI e a FUNAI, enfim, não cumpriram com o acordado, né, que era dar toda a estrutura, né, assistência para que a comunidade se realocasse na nova área. Sobre os Guarani também, né, como a doutora falou, eles estão bem realocados, enfim, uma sessão por 20 anos, né, a gente não sabe se vão poder prorrogar a sessão, mas é uma preocupação também da comunidade, né, porque após o fim da sessão que foi conseguida, eles não sabem para onde eles vão, né, ser realocados, enfim, o que vai acontecer, se permanecem ou se vão ser realocados para outra área. Que ano foi? Acho que foi 2016 ou 2015, né? Eu não tenho muita certeza. Mas a verdade, assim, qual é a nossa ideia? Então seria até 2035, por aí, mais ou menos. A ideia é que, sendo feito a boa utilização daquele espaço, e a comunidade tem se apropriado desse espaço, tem se pensado até em colocar lá, instalar naquele local, de repente, algumas extensões, por exemplo, da CESAI, da FUNAI, porque o grande problema, eu acho que, aproveitando esse gancho, assim, a grande dificuldade que a gente tem em Santa Maria para o trato da questão indígena é que os órgãos indígenas, eles não estão tão próximos, né? E isso é uma questão de estruturação mesmo. Então, assim, por exemplo, a CTL, que é a Coordenação Técnica Local da FUNAI para a comunidade Guarani, ela fica em Cruz Alta, né? E a dos Caigangues, ela fica em Porto Alegre. E aí nós temos as regionais, a regional como eu disse, de Caigangue em Passo Fundo e dos Guaranis em Santa Catarina. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E quando a gente está próximo, a gente conhece, a gente vê as dificuldades do dia a dia. O que eu queria ressaltar aqui, especialmente, assim, é o esforço, por exemplo, na área Caigangue, assim, a diretora da escola... hoje ela é a professora Isabel, assim, o quanto ela se dedica. Participa e o próprio sempre das reuniões. O próprio cacique Natanael, professor também. da escola também, essa busca incessante por melhorias. E como mencionava o Rodrigo, assim, houve realmente, assim, esse congraçamento, essa busca de situações de solidariedade mesmo, para poder avançar naquilo que os órgãos públicos ainda não puderam fazer. Não que eles não venham a ser demandados, e a gente tem feito isso de forma bem constante, né? Mas o que a gente vê, assim, por exemplo, existe uma resistência muito grande por parte da 8ª Coordenadoria, por parte dos órgãos em geral, assim, em erigir, por exemplo, uma escola definitiva numa área que estivesse irregular, digamos, ou improvisada. Só que nós entendemos, enquanto MPF, nós temos uma Câmara de Coordenação, que é a 6ª Câmara que trata dessa temática, nós entendemos que, de forma uníssona, onde há o espaço ocupado por indígenas, não importa se essa área é uma área tradicionalmente e já reconhecida, né, como demarcada como área, se ela é um acampamento, eles têm direito ao acesso a essas prestações básicas. Então, a escola, quem visita a escola indígena ali, Caigangue especialmente, vê a situação dificultosa em que eles vivem. Então, e a gente vem reivindicando o quê? Que ainda naquela área se poderia ter construído uma escola definitiva. Aí surgiu um projeto, o projeto da escola móvel, digamos, para a hipótese deles serem
realocados, ela era mais cara que a escola definitiva. Então, essas coisas todas acabam se tornando empecilhos. E a própria comunidade está se apoderando dessas necessidades para construir esse espaço de uma forma digna e célere, né? É o que tem se buscado. Existe que eu queria perguntar para a senhora. A questão, por exemplo, nós falamos aqui da questão da escola, né? Tudo bem. Mas outras questões, por exemplo, assim, a acessibilidade ali da área, né? Que a gente viu que está bem, para chegar até essa nova área, está bem ruim, assim, a questão, por exemplo, a questão do acesso à saúde. Outras questões, assim, o que está dificultando outras questões, fora a questão da educação, de serem realizadas, que nos parece, assim, que seriam mais tranquilas de serem realizadas, por exemplo, a melhoria na estrada de acesso até a localidade? Na verdade, em uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, eu recebi em mãos da Secretaria de Infraestrutura e Obras do município um memorando, enfim, em que eles mencionavam, um ofício em que eles mencionavam a existência de um projeto e de recursos para uma melhoria daquela estrada e de outras estradas na área rural. Mas esse é um projeto de médio prazo, não de curto prazo. E a gente demandou exatamente algumas intervenções pontuais para a melhoria do acesso daquela área. Obviamente, e a gente tem buscado isso, assim, que essa manutenção seja constante, que as melhorias... Mas nós temos passado por um período de grandes chuvas. Basta a gente ver a própria estrutura das nossas vias públicas no centro da cidade. Elas também estão dificultadas. Então, a gente tem que ter essa parcimônia no momento e a razoabilidade de exigir aquilo que seja execuível neste momento. A nossa preocupação, por exemplo, é com energia elétrica. Isso nós demandamos da FUNAI. O quê? A FUNAI precisa esclarecer para a concessionária de energia elétrica quais são as áreas e a própria estrutura do aldeamento para que a própria concessionária possa fazer essas religações. Em relação à água, o que se tem? Existe um incentivo estadual que todos os grupos indígenas recebem mediante um plano de aplicação desse incentivo. Ele tem que ser feito de forma colegiada, participação indígena, CESAI, município, né, Secretaria Municipal, e eles fazem esse encaminhamento. Aqui em Santa Maria, então, o Grupo Caigangue decidiu que iria usar esse recurso para fins de perfuração de um poço artesiano, para poderem ter um consumo imediato daquela água, com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, que faz essas perfurações. Então, era um caminho alternativo para a questão da água. Mas a gente também buscou do município aquela cobrança em relação à concessionária, a Corsã, para que eles pudessem estender a rede de água até aquela área. Até porque aquela área era uma área que antes era utilizada era uma propriedade rural, enfim, então ela já tinha alguns acessos facilitados. Então a gente está buscando esses caminhos alternativos. Esse processo todo, claro, ele demanda uma série de interlocuções entre município, Corsã, SDR, aí precisa de licença ambiental junto à FEPAM. Esse processo é que às vezes se torna um pouco dificultoso, mas a gente está buscando isso e a comunidade também porque a partir do momento que a comunidade se apodera daquele espaço e se entende parte daquele espaço, em que ela mesma estabelece qual é a estrutura da comunidade, aí sim a gente consegue ainda mais êxito nessas demandas, né? Porque quando tudo fica muito abstrato, às vezes é difícil a gente poder colocar em prática algumas demandas. Tá certo. Rodrigo, saindo um pouquinho dessa questão da transferência da área, né, e entrando um pouquinho na questão da educação, como a gente mencionou no início do programa, tu és acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, do UFSM, e tu reside no CEL, né, que foi inaugurado há pouco tempo, né, o Centro de Estudantes, né, Casa do Estudante, e que foi inaugurado há pouco tempo, específico para indígenas. Qual a importância, qual o simbolismo, né, dessa inauguração de hoje, a universidade ter um CEL específico para indígenas, né, que tu falaste que dos 84, 85 acadêmicos hoje que tem no UFSM, 60 e poucos estão residindo nesse CEL. Qual a importância desse instrumento? Bom, na verdade, é uma conquista que ela vem, né, de uma demanda já desde 2009, como a gente comentava aqui no início. Quando se começou, né, a ingressar estudantes indígenas na Federal de Santa Maria, juntamente com a liderança do cacique Natanael, como a gente falou aqui, ele sempre está presente nas demandas também, não só da comunidade, né, mas lá do coletivo de estudantes indígenas da Federal. Então, a partir de 2009, 2010, já surgia essa demanda, né, de ter um lugar específico, uma moradia específica para abrigar os estudantes indígenas, né, que ele, juntamente com o saudoso Augusto Open, né, que deu o nome à escola da aldeia Três Soitas,
foram lideranças assim, né, que tiveram participação definitiva para que a moradia estudantil, a Casa do Estudante Indígena, ela fosse agora executada, né? Um projeto que prevê 4 blocos e a gente já conseguiu inaugurar o primeiro. E já tem, então, cerca de 60 estudantes já residindo lá. E a previsão é que esse ano aumente para 80, então é uma conquista assim que demarca, né, nosso território dentro da universidade, demarca a presença indígena dentro da universidade, né? E essa nossa presença que sempre foi invisibilizada, eu acho que agora ela ganha um pouco mais de força, né, dentro do espaço acadêmico, enfim, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Tá certo. Nós vamos seguir discutindo questões relacionadas, né, à política indígena aqui em Santa Maria e também no Brasil, né? Mas vamos fazer um breve intervalo e retornamos daqui a pouco. Não saia daí, fique conosco. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Debate, que hoje está tratando da questão indígena em Santa Maria e também a nível estadual e nacional. Para contribuir com esse debate, recebemos hoje, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, a Procuradora da República, Bruna Pfaffenzeller, e o acadêmico de Direito da UFSM, Rodrigo Quaraã Mariano. É importante destacar, Rodrigo, nós falamos da questão do céu, né, no final do primeiro bloco, que essas políticas públicas de acesso à universidade são muito importantes, né? A questão, por exemplo, do acesso à universidade, as cotas, isso deram um boom da presença, né, de indígenas na universidade, tanto em universidades públicas como também em universidades particulares. Eu queria saber de ti essa questão, assim, qual a importância dessas políticas mais afirmativas para esses públicos originários, né? Como os indígenas, por exemplo, das cotas e da questão também da bolsa permanência, né? Porque há uma avaliação também que, de repente, o mais difícil não seja até ingressar na universidade, mas esse público permanecer estudando pelas suas especificidades. Queria que tu falasse um pouco disso, da importância das cotas, da bolsa permanência e dessas políticas públicas para os indígenas. Como a doutora falou, devemos se pautar pelo princípio da isonomia quando for falar das cotas, né? Que tratar os iguais e os diferentes de maneiras diferentes. Enfim, eu acho que as cotas, na verdade, né, ela sempre recebeu críticas, enfim, mas é uma ferramenta, assim, uma política pública, eu acho que essencial, né, para pelo menos tentar minimizar um pouco essa dívida histórica, né, que o Estado brasileiro tem com os povos originários, enfim, com a população negra, enfim, que sofreram vários anos, né, em nome de desenvolvimento, civilização, enfim. E eu acho que as cotas, assim, elas não são, como muitos veem, né, com um favor do Estado, né, para os povos indígenas, enfim, para a população negra, enfim, quilombolas, mas sim, né, esse dever que o Estado tem, né, em proporcionar o acesso a espaços públicos
para esses segmentos sociais, né, que historicamente foram excluídos desses espaços. E agora, né, nesse período a partir de 2000, enfim, 2002, enfim, para frente, é que se tiveram essas políticas, né, de políticas públicas de ações afirmativas, enfim, de acesso e permanência dos estudantes indígenas, quilombolas, negros nos espaços acadêmicos. Como tu falou, né, no começo ali teve um crescimento muito perceptivo, assim, né, muito substancial, né? isso, Foi um aumento muito notável, né? Considerável. Isso. Então, acho que não, como eu falei, não é um favor que o Estado está fazendo para a gente, né? Mas sim um dever do Estado em proporcionar que a gente tenha acesso, né? Esses espaços que historicamente, né, foram brancos, né? Os espaços foram pensados também para a população, para esse segmento da sociedade brasileira que sempre foram, né, os não indígenas, né? Os mais sempre favorecidos, enfim, em decorrência, né, da sua cor de pele, enfim, ou, né, da sua cultura, enfim, da sua descendência, né. Claro. E eu acho que é essencial que se lute para se manter essas políticas públicas de acesso e permanência dos estudantes nesses espaços, porque é uma maneira de que a gente encontrou também, né, de se apropriar das ferramentas dos não indígenas, né, para poder também estar realizando as defesas dos nossos direitos, né, e a gente protagonizar a nossa história, contar a nossa história também de uma maneira que a gente vê, né, que a gente percebeu, porque a maneira que sempre é contada é a partir de uma visão que não é a nossa. A história do Brasil, se tu for analisar, né, começa por descobrimento do Brasil, quando pra gente, na verdade, foi invasão do nosso território. E eu acho que é um momento, assim, né, de a gente aproveitar essas políticas públicas para, né, tentar mudar um pouquinho a história, ou mudar um pouquinho a cara de como é contada a história, a maneira de que é abordada a formação do Brasil, enfim, a formação da sociedade brasileira, a formação do brasileiro, né, como que foi a formação do ser brasileiro ou da cultura brasileira, que agora é diversificada, mas, né, eles acabam negando, né, de onde mesmo que surgiu, de onde é a raiz do Brasil. E eu acho que é interessante, né, a gente ingressar e permanecer, né, a questão da bolsa permanência também, como bem falaste. No ano passado, a gente teve que fazer mobilizações, né, para que fosse concedida, porque o Ministério da Educação, o MEC, ele tinha limitado, né, as bolsas para 800 bolsas. E quando a demanda de estudantes indígenas e quilombolas chegaria a 4.000, né, no segundo semestre de 2018. Então, foram 2 momentos de mobilizações em Brasília, né? O primeiro momento foi em maio de 2018, quando foi uma reunião e aí foram divididos em comissões, né, por região, para que participasse dessa reunião. Como não surtiu efeito, né, só da reunião, a gente levou delegações, então, das regiões de universidades, e a gente fez uma mobilização de 1 semana lá. Aí a gente ocupou o MEC, a gente ocupou, né, a Praça dos Três Poderes, enfim. Aí conseguimos reuniões, conseguimos reunir com parlamentares também, né, para estarem apoiando essa questão da permanência dos estudantes indígenas, né, que ela não se restringe a só a bolsa permanência, né. Enfim, a permanência como um todo, ela tem que seguir os parâmetros, né, das instituições pautadas no respeito, né, às culturas, enfim, aos povos que ingressam nas universidades, né, na preparação dos servidores, dos professores também, né, na receptividade, enfim, da instituição como um todo, né, ela não se restringe a só o auxílio financeiro, mas sim... É uma etnia e uma cultura que tem suas especificidades, né? Isso, e as instituições, muitas vezes não estão preparadas, né, para receber tanta diversidade cultural nesses espaços. Tá certo. Procurador, seguindo nessa linha, né, a questão, por exemplo, das cotas, né, para povos originários, né, enfim, negros, indígenas, né, é uma questão que gera muita polêmica, né, claro. no país. E nesse momento está sendo bastante debatido. Eu queria saber qual é o entendimento do Ministério Público, né? Realmente o Brasil tem essa dívida com esses povos e as cotas vêm para contribuir nesse sentido?
para deixar um pouco mais equânime essa disputa? Claro, eu acho importante a gente resgatar um pouquinho do histórico das ações afirmativas. As cotas nada são do que uma modalidade de ação afirmativa. Existem outras ações afirmativas importantes, como, por exemplo, a nomeação de uma ministra mulher no STF, por exemplo. É uma ação afirmativa em prol do sexo feminino, digamos assim. Em outras situações, nós temos várias formas de se promover e de se resgatar historicamente aqueles grupos que em algum momento sofreram preconceitos e foram barrados nas suas aspirações, né, por conta do preconceito em si. O que a gente vê, assim, em relação às ações afirmativas, elas surgiram nos Estados Unidos e a ideia das ações afirmativas é que elas, em essência, é que elas fossem políticas de promoção que com digamos, um prazo de validade. 5 anos, 10 anos, para quê? Para que durante esse interregno as estruturas todas também fossem modificadas e permitissem que os indígenas, os negros, os quilombolas, os ribeirinhos, enfim, as populações tradicionais, ou mesmo aquelas pessoas socioeconomicamente desfavorecidas, pudessem ter uma melhoria, por exemplo, do ensino básico, a ponto de elas não precisarem de uma cota para ingressarem na universidade. Muito ao contrário, elas estarem tão qualificadas ou até mais qualificadas do que qualquer outro e ingressarem nessas universidades, enfim, e conquistarem o seu espaço sem necessidade dessa espécie, digamos assim, de diferencial que existe para esse ingresso. O que acontece no Brasil é que a gente acaba não vendo essa melhoria nas bases e aí as ações afirmativas acabam se tornando a única alternativa para que esses grupos minoritários tenham acesso à universidade e a outros espaços, inclusive existem previsões de cotas em concursos públicos, enfim, a própria questão, a própria CLT traz isso e tudo baseado na Constituição, mas como uma forma de se recolocarem e de trazerem. Eu acho importante a gente pegar o gancho do que o Rodrigo falava, assim, em relação ao enriquecimento do ambiente acadêmico com essas novas visões, porque a gente precisa entender que essa troca ela só vem a qualificar o debate, a qualificar o ensino, o espaço, e eu acho que assim todos ganham. Né? Então não são os brancos que fazem favor ao indígena e usando essa distinção, né, que o próprio Rodrigo traçou, mas nem tampouco os indígenas que apenas aprendem com os brancos. Há uma troca, há um ensino e acho que essa multiculturalidade, a ideia de um Estado pluriétnico é bem essa. É a gente nos bancos acadêmicos conseguir perceber a sociedade brasileira como uma sociedade composta pelas mais diversas etnias, pelos mais diversos segmentos sociais. E é isso que faz a nação brasileira, essa nação de destaque. Nós temos riquezas culturais que precisam ser preservadas. A gente precisa, sim, ter muito cuidado, especialmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, para que a gente não sofra um retrocesso nessa percepção de que nós não estamos trabalhando com uma cultura assimilacionista. Nós não temos que integrar ninguém à cultura nenhuma, nem o branco à cultura indígena, nem o indígena à cultura branca. A gente precisa trabalhar com a ideia de que nós somos todos partícipes, interlocutores, atores de uma sociedade justa, igualitária e fraterna, que é o que o nosso Constituinte propõe, e dentro disso a gente trabalhar com contribuições mútuas. Eu acho que essa é a relevância. As ações afirmativas elas trazem isso, esse enriquecimento de visões, e o espaço da universidade é para isso mesmo, é para que a gente possa trazer o debate, para que a gente possa aprender. Eu aprendo todos os dias, eu até digo, o Rodrigo me chama de Bruna, né? Não precisa do doutorado, porque eu digo assim, nós somos iguais, e eu aprendo muito. As reuniões indígenas sempre são para mim um aprendizado, ao mesmo tempo em que eu creio que eu trago para eles algumas visões de técnica jurídica, que alguns, não o caso do Rodrigo que está fazendo, está cursando direito, enfim, ele tem um conhecimento sobre isso, mas eu trago, eu digo, olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, nós vamos até aqui, vamos tentar nessa linha. Eu acho que esse aprendizado, essa troca, isso é fundamental, e isso acontece nos bancos acadêmicos e na sociedade em geral, em qualquer intervenção e interlocução que a gente estabeleça. Pegando agora outra questão polêmica e de visão, né? Cada gestão, cada governo tem a sua visão. O atual governo federal, né, fez uma alteração na questão da demarcação das terras indígenas, né? Hoje, por exemplo, essa questão sai da FUNAI e vai ficar sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Eu queria saber qual a tua visão sobre essa alteração. Tu considera positivo ou tu vê como um retrocesso para a questão da demarcação das terras indígenas? Bom, na verdade,
acho que a população indígena nacional, né, considera como um retrocesso. Até ano passado a gente pautava, né, a revogação do parecer 001 da AGU, né, que, enfim, ela só vinculava as demarcações das terras indígenas à tese do marco temporal, né, de 2009, do caso Raposa Serra do Sol, que já era uma ameaça, né, uma afronta aos direitos, né, originários dos povos indígenas aos seus territórios. E agora, né, com a edição dessa, com a medida provisória 870, né, transferindo, né, as atribuições de reconhecimento, delimitação e demarcação das terras indígenas para o Ministério do Agronegócio, né, como eu gosto de chamar. Acho que todos os indígenas também reconhecem como sendo assim. Com certeza é um grande retrocesso para a população indígena, enfim, para os quilombolas, né, para o movimento sem terra também, né, tendo em vista que tu vai deixar, né, sob responsabilidade da bancada ruralista, né, que é o que comanda hoje, né, os ministérios, enfim, eles têm grande influência lá dentro. Tá certo que a gente tem, né, os amparos constitucionais, enfim, legislações internacionais, e a gente se pauta por isso também, né, para estar rebatendo a submissão dessas prerrogativas que antes eram da FUNAI e agora estão no Ministério da Agricultura. Mas para o movimento indígena em si, né, é um grande retrocesso, né, porque tu vai dar atribuições para delimitar, demarcar a terra indígena para os históricos, né, nossos históricos exploradores, né, enfim, para os grandes coronéis, que a gente sabe que tem influência, que vão ter o poder de dizer não ou sim, né, para reconhecer ou demarcar uma terra indígena. Qual a visão, né, do Ministério Público sobre essa questão? Como o Ministério Público vê essa visão do atual governo, que tem legitimidade de ter as suas visões e implementar, né? Como o Ministério Público vê essa alteração com relação à demarcação das terras indígenas e também da questão dos licenciamentos ambientais, né? Que antes do início do programa tu mencionava também. É importante a gente colocar assim, em 1º de janeiro de 2019, nós tivemos 2 atos normativos. Uma medida provisória, que de fato retirou da FUNAI essa atribuição de delimitação, demarcação de terras indígenas e repassou ao Ministério da Agricultura. E também um outro ato normativo, um decreto, que ele retirou da FUNAI uma secretaria específica que cuidava do licenciamento ambiental e que preconizava, acima de tudo, a prévia consulta às comunidades indígenas a respeito daquele empreendimento. E assim foi em relação a hidrelétricas, enfim. Qual é a grande preocupação do Ministério Público Federal? É que não haja retrocesso. Essa questão ela já foi afetada a nossa 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que é a nossa Câmara que defende e atua nessas demandas de comunidades tradicionais. E a própria Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Doge, ela chamou para ela a análise dessas questões, para que a gente possa ter uma posição, digamos assim, mais consolidada e abalizada à luz de toda a legislação que regulamenta a matéria. Recebemos, enquanto MPF, manifestações de órgãos indígenas que entregaram seu manifesto, enfim, isso tudo vai ser analisado. E eu acho que é importante só a gente colocar um pouquinho do que a legislação hoje diz a respeito dessa questão de demarcação de terras, do que é a terra para o indígena, né? A gente tem a Constituição de 1988, ela consagra em um dos seus artigos que a população indígena ela tem direito à tutela, à proteção da sua organização social, dos seus costumes, da sua língua, da sua crença, das suas tradições e, mais do que isso, da terra tradicionalmente ocupada. Eu faço esse resgate porque o Rodrigo mencionou essa questão do marco temporal. O que acontece? No caso Raposa Serra do Sol, o STF se debruçou sobre a questão e ele estabeleceu um marco temporal para se considerar aquela terra como tradicionalmente ocupada pelos indígenas, que seria o advento da Constituição de 88, 5 de outubro de 88. Mas o próprio STF também trouxe a previsão daquela comprovação do chamado esbulho renitente.
Porque alguns povos indígenas, algumas aldeias, algumas tribos, elas foram, embora elas não estivessem em 1988 naquela área, elas foram esbulhadas e elas sempre apresentaram resistência, da sua forma, seja protocolando requerimentos, elas tinham dificuldade de acesso, muitas vezes, a alguns caminhos, digamos, jurídicos, mais burocráticos, exatamente, mas elas resistiam, elas entendiam que aquela área era uma área ocupada pelos seus ancestrais. E a terra, para muitos e muitas etnias indígenas, ela é tida como algo, ela não tem essa relação monetária que nós temos, de um modo geral, na sociedade hoje, né? Eles têm aquela ideia de identificação. A terra é parte da comunidade, ela é parte da cultura. Tirar o indígena daquele espaço muitas vezes, digamos assim, tirá-lo da própria essência enquanto indígena, enquanto ser humano. Nós temos várias facetas, os indígenas têm as suas, mas essa ligação com a terra é muito, muito importante. E tanto que tem uma convenção, a Convenção 69 da OIT, ela foi promulgada no Brasil em 2004, ela traz a previsão justamente dessa prévia consulta aos indígenas a tudo que vier interferir no seu território. Por que a gente não impôs, por exemplo, aos caigangues, vocês têm que sair daqui, vamos buscar uma... Não, eles buscaram essa linha, eles escolhem como eles vão se organizar socialmente, porque isso é uma garantia constitucional e convencional dessa Convenção 69 da OIT. Então, a nossa preocupação enquanto instituição é que sejam respeitadas essas conquistas que foram historicamente tidas ao longo dos tempos pelo reconhecimento da tradicionalidade, da ancestralidade. Então, a gente está olhando para essa situação e verificando realmente se essas demarcações elas não vão, por exemplo, parar. E se elas pararem, a gente vai ter que adotar medidas judiciais para buscar isso, porque a transferência, em princípio, para a Secretaria da Agricultura não significa não ter mais esse processo. Então, a gente vai precisar observar um pouco com o tempo também qual vai ser o reflexo disso. Pode ser que dentro do Ministério haja realmente uma convicção de que podemos tocar essas demarcações, né? Sendo otimista, a gente não pode dizer que isso é, de fato, uma completa aniquilação de um direito, mas a gente tem que observar, a gente está de olho, né? E a nossa coordenação, a Sexta Câmara, ela está de olho nisso e está atenta para que faça-se uma leitura constitucional, convencional e legal dessas medidas do novo governo. Uhum. Rodrigo, tu falava, né, um pouco da questão, por exemplo, Tu criticava, né, essa medida do atual governo, citasse a questão da força da bancada ruralista no Congresso. A questão, por exemplo, da representatividade indígena. Nós já tivemos, por exemplo, indígenas na própria contribuição da Constituição, né, de 86 e 88, como deputados constituintes. Hoje, né, se não me engano, tem acho que no norte do país tem uma indígena eleita como deputada, né, para o primeiro mandato dela. É importante, mas mesmo assim, né, os indígenas estão subrepresentados, por exemplo, na política brasileira e em outros espaços também. É importante cada vez mais ocupar esses espaços até para estar mais presente, né, nesses espaços de poder para fazer essas discussões. Bom, sem dúvida, né? A gente sempre está buscando ocupar esses espaços deliberativos, enfim, de representatividade também, né? Como bem falaste, agora temos a Joênia Wapichana, aquela primeira deputada federal indígena, né? Segunda indígena depois do Juruna, né? Enfim, acho que é uma conquista para a gente, né? Ter uma representação, que ela não vai representar só o povo dela dentro do Congresso, né? Mas, enfim, os povos indígenas do Brasil. Nós temos como ferramenta de articulação política a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, a PIB, que a gente sempre tem coordenadorias, enfim, temos juristas indígenas que atuam dentro dessa articulação. A coordenadora também, né, a Sônia Guajajara, que foi candidata à vice-presidência, né, a gente está tentando, de certa forma, se empoderar, né, desses espaços, ocupar esses espaços mais deliberativos, enfim, para que não seja só consultivo, né, que, enfim, a gente tem essa visão de que se a gente ocupar os espaços vai ser muito mais positivo do que a gente delegar, né, as nossas demandas para que outras pessoas possam falar pela gente, né, porque como a doutora mencionou no começo, a ideia de tutela, de que a gente precisa de representantes já foi superada, né, a partir da Constituição de 88. Mas o que se vê, a gente tem barreiras para conseguir acessar esses espaços, enfim, para conseguir
por exemplo, ser eleito um deputado federal, né, devido ao preconceito, enfim, várias barreiras que nos são impostas, né, para que a gente consiga, de fato, chegar a esses lugares assim deliberativos, enfim, de discussões mais específicas sobre, né, as nossas demandas, enfim, sobre os espaços que realmente são de decisão, né. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Nas nossas articulações, nós temos articulações regionais, né, que são, temos a Arpim Sul, que é a articulação dos povos indígenas do Sul, temos a Arpim Sudeste, nós temos articulações no Norte, no Nordeste, enfim, que são submetidos, né, à APIB. Então, ter representantes indígenas dentro desses espaços, acho que, de certa forma, elas nos dão uma segurança, né, mas a gente sabe que também esses espaços eles estão tão cheios de preconceito, enfim, de barreiras que esses representantes dos povos indígenas vão ter que enfrentar. Eu discordo um pouco do que a doutora falou, né, de ter que esperar um pouquinho para ter que esperar para ver resultados, né, porque a gente sabe até no discurso do próprio presidente, né, ele antes das eleições também ele falava, né, ele já havia declarado guerra aos povos indígenas, enfim, mencionando que desdemarcaria a Raposa Serra do Sol, né, mesmo que seja impossível. Os próprios ministros do STF, né, falaram da impossibilidade disso, mas a gente nota, né, no discurso do atual presidente, né, que ele realmente não fará um governo, né, positivo para os povos indígenas, enfim. Tá certo que viola, né, os princípios constitucionais, enfim, os artigos 231, 232, a própria 169 da OIT, enfim, né, a gente está se organizando para que esses retrocessos que a doutora fala que não podem ser permitidos, né, eles não venham acontecer de fato para a gente, né, a gente já tem reuniões locais, enfim, estamos protocolando os documentos já, né, junto ao MPF, várias articulações já fizeram isso em outras regiões. Aqui em Santa Maria a gente também está se organizando para fazer um manifesto, né, e protocolar junto ao MPF. Vamos tentar, de certa forma, né, nos organizar, né, para que esses retrocessos eles não venham nos pegar de surpresa, né, porque a prevenção acho que é o melhor remédio, né, nesse momento. Claro, com certeza. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e somos limitados pelo tempo, mas com certeza, né, teríamos uma lista bem maior de temas para abordar relacionados à questão indígena. Para encerrar, eu queria fazer uma provocação para vocês e pediria assim, que em 1 minuto cada um respondesse assim, como vocês vislumbram a luta indígena para esse próximo período agora. Por favor. Bem, na verdade, eu acho que a questão indígena, ela tem ganhado destaque justamente porque os atores, que são os próprios indígenas, eles têm se apropriado desses espaços, como o Rodrigo mencionava, e eles têm se tornado protagonistas do seu próprio destino. O Ministério Público Federal, ele é um auxiliador, um interlocutor, jamais um tutor para essas demandas. Então, o que a gente vê é justamente que essa movimentação, essa articulação que tem se estabelecido de norte a sul do país, ela só vem a acrescentar a legitimidade para que se demandem essas questões que hoje são imprescindíveis para a própria subsistência da cultura, do modo de agir, de pensar indígena. Então, o Ministério Público Federal está sempre à disposição para atuar. Nós trabalhamos de uma maneira parcimoniosa, razoável, considerando o princípio da isonomia sob a sua perspectiva material, ou seja, não existe uma isenção absoluta para o indígena, como eu sempre digo, assim, às vezes se tem uma crença, assim, ó, o que está errado e a gente vai buscar, através do diálogo, corrigir, mas o que está certo, o que é consagrado, inclusive internacionalmente e mais ainda no Brasil, internamente, a gente vai lutar junto, mas esse protagonismo, ele tem que ser do indígena. E eu agradeço realmente o convite mais uma vez, me coloco à disposição para novas conversas, porque eu acho que esse tema é muito rico e todos temos muito a aprender. Tá certo. Rodrigo, bom, eu também... tu vislumbra aí para esse futuro? Bom, a gente, como eu falei, né, é um momento histórico agora, né, da história do Brasil, acho que vai ser um momento muito decisivo, assim, do futuro da questão indígena no Brasil, né, enfim, como
na Constituinte também, né, a participação indígena foi essencial, né, para traçar, né, os direitos dos povos indígenas, para consolidar na Constituição. Acho que agora também, mais do que nunca, a participação indígena como protagonista, como atores, né, desse processo, acho que vai ser essencial para não retrocedermos, né. Me lembro aqui da fala de uma liderança também, que falava em relação a como eles conseguiram conquistar os artigos na Constituição Federal se eles não tinham muito conhecimento do que a gente tem agora, né? Nem 10% do que eles conheciam, né? Da legislação, enfim, não tinham essa propriedade para falar sobre a perspectiva não indígena, né? E a gente agora se apropriando dessas ferramentas, né? O quanto a gente pode avançar também, né? E eu acho que a fala dele também serve para o quanto nós não podemos também, né, ceder a esse retrocesso. E eu acho que o momento é de enfrentamento, né, das populações indígenas para esse novo momento, né, que se instaura agora no Brasil. Claro, sob a luz da legislação, enfim, sobre os direitos originários, sobre o território. E a gente sempre vai estar precisando dos parceiros, né, como MPF, enfim, várias entidades indigenistas, né, que já historicamente são nossos parceiros, enfim. Mas como a doutora bem falou, né, o protagonismo acho que agora vai ser nosso, né, das articulações regionais, nacionais, enfim, das populações indígenas. E agradecer também a oportunidade, né. Dificilmente se abrem esses espaços para estar debatendo essas questões, enfim, acho que agradecer ao convite, agradecer aos telespectadores também, e demarcação já. Tá certo. Nós que agradecemos a presença de vocês, viu, para tratar de um tema tão importante. Estamos chegando no final desse Câmara Debate, onde tratamos da questão indígena, não só em Santa Maria, mas também no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para, né, abordar esse tema, conversamos, né, com a Procuradora da República, Bruna Pfaffenzeller, e com o acadêmico de Direito da UFSM, Rodrigo Quara Mariano. Agradecemos novamente vocês por terem aceitado o nosso convite e virem até a Câmara de Vereadores, né? Hoje fizemos um Câmara Debate com um novo cenário, né, aqui direto do plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Gostaríamos de agradecer também a toda a audiência, a você pela audiência, né, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate.